E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel da Charro Cursos e bora então para nossa segunda aula do curso de Vray Next para SketchUp. Nessa aula aqui a gente vai começar a aprender sobre como configurar os nossos renders usando o Vray. Vamos falar sobre as configurações iniciais, como é que faz para eu salvar e carregar minhas próprias configurações, como escolher, por exemplo, o processador ou a placa de vídeo para renderizar e também sobre como definir o tamanho das nossas imagens com o Vray, beleza? Então bora lá! A gente vai utilizar aqui na aula esse arquivozinho bem simples, que é apenas um carro e esse ícone aqui de baixo. E que trem esquisito que é isso aí? Isso aqui, na verdade, é um Infinite Plane, um chão infinito mesmo do Vray. Para a gente colocar ele é bem simples. Vou deletar esse aqui, vamos lá nas abinhas do Vray e vamos encontrar esse ícone aqui de cima, que é justamente o nosso Infinite Plane. Clico ali em cima dele, clico no chão e está colocado então o nosso chão infinito. Vamos começar então indo lá em cima no nosso Asset Editor, clico ali no ícone dele e a gente vai iniciar falando desses dois carinhas aqui de cima. Esse primeiro botão é o nosso Frame Buffer, a janelinha de visualização do Vray, que a gente falou um pouquinho lá na nossa primeira aula. E do lado dele a gente vai encontrar o ícone dessa chaleira com uma mãozinha ali por cima, que é nada mais que o nosso botão de render com o Vray. Mas acontece que quando eu clico aqui, ó, nessa setinha de baixo, ele vai expandir mostrando novas opções. A primeira continua sendo o botão de render, a segunda é o botão de renderizar utilizando o Chaos Cloud, que é o serviço de renderização na nuvem da própria Chaos. E aqui embaixo a gente vai ter uma opção chamada Export Racing File. O que é isso aí? É uma opção de a gente exportar um tipo de arquivo especial do Vray, que já vai com todas as configurações da nossa cena. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, ele iria exportar para mim essa cena com o carro, com o chão infinito, com todos os materiais, iluminação, tudo já 100% configurado, para eu poder abrir em um outro PC e até mesmo em uma outra plataforma que utilize o Vray, beleza? A gente vai conversar melhor sobre esses dois carinhas mais pra frente, mas para quem já tiver curiosidade, eu vou deixar o link da própria Chaos falando sobre a renderização na nuvem aí na descrição do vídeo para vocês, beleza? Vindo agora aqui para nossa barrinha inferior, a gente vai encontrar outras três opções. A primeira é a opção de resetar as configurações de render. Então vamos supor, por exemplo, que você fez aqui várias modificações nas configurações aí da sua cena, do seu projeto, mas não gostou tanto assim do resultado e quer voltar tudo. Clicando em cima dessa opção, o Vray vai voltar todas as configurações para o padrão dele. E agora aqui do lado, a gente vai ter essas outras duas opções que são, primeiro, para você salvar as configurações que você fez. Então, por exemplo, você já tem um conjunto de configurações, de modificações que você gosta de usar em quase todos os seus renders, você pode salvar elas clicando aqui em cima. Ele vai salvar nesse tipo de arquivo que vocês estão vendo aí. Basta você escolher a pasta onde você quer salvar e aí sim ele vai deixar tudo pronto para você depois utilizar essa outra opção aqui e carregar essas configurações que você fez aí em outras cenas, em outros projetos que você quiser utilizar. E agora sim vamos descobrir então o que tem na nossa primeira aba do menu Settings, que é a aba Render. Clico aqui em cima para poder expandir e vamos começar conversando sobre a opção Engine, que é essa que vocês estão vendo aí em cima. É nela que a gente vai dizer se a gente vai renderizar utilizando a nossa placa de vídeo, o nosso processador ou até mesmo os dois em conjunto. Vocês já podem ver que para a gente está habilitada a opção CPU por padrão, ou seja, diferente do que muita gente acreditava, o Vray por padrão não utiliza a placa de vídeo para renderizar e sim o seu processador. Agora, se você quer utilizar a placa de vídeo, então a gente vai clicar na opção GPU, que é essa do lado direito. E se eu clicar ainda nesses três pontinhos, vocês vão ver que ele mostra para mim, primeiro aqui embaixo, o modelo da minha placa de vídeo e aqui em cima o modelo do meu processador. Se eu quiser então renderizar utilizando os dois, eu venho aqui e clico nesse C++, que agora eu estou utilizando tanto a minha placa de vídeo quanto o meu processador para renderizar. E logo aqui abaixo da opção Engine, a gente vai encontrar a opção Interactive, que é o nosso render em tempo real. Clicamos aqui no botãozinho dele para poder ligar e depois na chaleirinha para poder renderizar. E aí vocês vão vendo que conforme eu vou mexendo na minha cena, ele vai renderizando para a gente em tempo real, ele vai calculando o render aí de maneira interativa. Fica bem bacana, isso aqui é bem legal para a gente fazer os testes de render, para poder ver de maneira ali bem rápida como tá, por exemplo, a iluminação ou um material que a gente está testando, ok? E além disso, vocês vão ver também que sempre que eu tiver ligado aqui a opção Interactive, vai aparecer também a opção Interactivity. O que é isso?
Quando ele está aqui no máximo, quer dizer que ele vai abaixar um pouquinho a qualidade do render para poder calcular de maneira mais rápida. Então, ó, eu movo aqui, ele já calculou super rápido, eu movo de novo e ele já calculou novamente de maneira super rápida. Agora, quando eu trago esse carinha lá para a esquerda, ele vai calcular do início com mais qualidade, só que ele vai demorar um pouquinho mais para poder calcular. Então vocês vão ver, ó, que conforme eu vou mexendo aqui na minha câmera, ele tem um pequeno delayzinho aí para poder atualizar aqui no nosso render também, beleza? Mas isso para poder calcular com mais qualidade, então vocês vão ver que toda vez que ele calcula, ele já inicia com um render um pouco mais fiel ao que realmente vai ser. Mas como a gente viu, a renderização interativa vai ser utilizada mais para testes. Então quem é que a gente vai utilizar para renderizar de fato as nossas imagens finais? Voltando aqui no menu Settings, lá na aba Render, quando a gente desliga a opção de render interativo, vocês vão ver que logo abaixo aparece o render progressivo. O que é isso aí? Diferente do interativo, a gente vai renderizar apenas uma imagem, que vai ser exatamente a câmera que a gente escolher. Então aqui, por exemplo, eu defino o ângulo certinho que eu quero. Então, por exemplo, eu quero algo mais ou menos assim, virado um pouquinho para lá. Deixo o render progressivo aqui habilitado e agora a gente clica na opção de renderizar. Vamos ver como é que ele vai calcular. Terminou aqui o nosso render e vocês vão ver, ó, que ele gerou um render apenas daquela câmera que a gente tinha definido. E como é que aconteceu o render no modo progressivo? A imagem começou toda suja, vamos dizer assim, cheia daqueles pontinhos que vocês viram lá no começo, e ele foi limpando o nosso render progressivamente até chegar nesse resultado final. Então exatamente assim que o render no modo progressivo vai acontecer. Mas tirando o modo progressivo e o interativo, a gente tem ainda o modo bucket. Como progressivo, ele também vai ser usado para gerar imagens finais. E como é que ele pode ser habilitado? Basicamente, quando o modo interativo está desligado e a gente desliga o modo progressivo também, automaticamente o nosso render vai ser feito no modo bucket. Eu vou mandar renderizar para vocês verem como é que vai acontecer. Concluiu aqui o nosso render e vocês viram, ó, que diferente lá do modo progressivo, onde a imagem foi limpando todinha por igual, dessa vez apareceram os quadradinhos loucos que passaram renderizando a nossa cena até chegarmos nesse resultado final. E que desgrama que eram aqueles quadradinhos lá? Eles são exatamente os nossos buckets. E a galerinha mais rápida aí já deve estar pensando, opa, então quer dizer que aqueles quadradinhos passam renderizando, quanto mais quadradinhos daquele a gente tiver, mais rápido o render vai acontecer. Exatamente isso mesmo, vocês não estão errados. Mas como é que é possível alterar o número de buckets? Na verdade, não tem como. O número de buckets que você vai ver passando aí no seu render vai depender exclusivamente do número de threads que tem o seu processador, o número de núcleos que tem o seu processador. Se você não sabe nada disso, está bem confuso nessa parte aí relacionada a hardware, não precisa se preocupar. Eu não vou entrar a fundo nesses detalhes aqui nessa aula, mas vou deixar um link aí na descrição do vídeo para vocês, que é uma matéria que a gente fez falando exatamente sobre hardware voltado para 3D, para arquitetura, beleza? Bom, a gente já entendeu então que o modo interativo é mais lá para a fase de testes e que os outros dois modos a gente pode utilizar para gerar as imagens finais. Mas e como é que eu vou saber quando eu devo escolher o modo progressivo e quando eu devo escolher o modo bucket? Como saber qual deles escolher em cada cena que eu for renderizar? Não existe uma regra exata para isso, mas a principal diferença entre eles que você deve sempre ter em mente na hora de escolher é que no modo bucket, ou você renderiza tudo, ou você não renderiza. Se você pausar, por exemplo, com o render em 75%, aquela parte que ficou faltando simplesmente vai ficar toda falhada. Enquanto no modo progressivo, se você vê, por exemplo, que em 25% de render já está com a qualidade que você precisa, não precisa esperar mais, você pode pausar o seu render e salvar ele exatamente como está. Agora que a gente já conversou sobre os modos de renderização, vamos descer um pouquinho mais até a opção qualidade. Isso aqui basicamente são alguns presets de qualidade que o Ray deixa pra gente. Eu vou clicar nessa setinha aqui da direita para poder expandir e aparecer essas novas janelas pra gente. Vamos conversar bem mais a fundo sobre isso nas próximas aulas, mas por enquanto eu abri aqui apenas para mostrar para vocês que conforme a gente mexe na barrinha de qualidade, os valores ali também vão trocando, ok? Então, ó, vou ocultar novamente, vou jogar a barrinha completamente para a esquerda e bora mandar um render para a gente ver como é que tá. Terminou aqui o nosso render, ele foi super rápido e a gente pode ver também que a qualidade não tá muito bacana. Ele tá cheio desses pontinhos, que a gente chama de granulado ou de noise, enfim. Basicamente é uma qualidade que não está muito boa,
mas a gente pode utilizar isso também para quando a gente quer fazer algum testezinho ali bem rápido, ok? Agora eu vou fazer o contrário, vou jogar a barrinha aqui totalmente para a direita, bora mandar renderizar mais uma vez. Terminou aqui o nosso render, dessa vez a qualidade está bem mais legal, mas em compensação ele demorou mais de 10 vezes mais. Então galera, o que eu digo sobre esses presets é o seguinte: se você não quiser se aprofundar muito em configurações de render com V-Ray, você pode utilizar sim esses presets, mas eles não são a maneira mais otimizada. Eu particularmente prefiro configurar de acordo com cada cena, porque a gente pode conseguir uma qualidade bem bacana, mas com tempo de render também reduzido, quando a gente configura de acordo com cada cena, beleza? E por fim, aqui na aba Render a gente vai ter ainda a opção de Denoise. A gente vai falar mais sobre ele nas aulas específicas sobre otimização de render, mas basicamente o que ele vai fazer é o seguinte: vou jogar a qualidade aqui para baixo, vamos renderizar mais uma vez. Ok, a qualidade aqui tá baixa como a gente já esperava, só que agora eu vou habilitar a opção Denoise. Clico aqui em cima, mando renderizar mais uma vez, e a diferença é que agora com o Denoise aplicado, no final da renderização, ele vai aplicar um efeito para tentar limpar a minha imagem, ok? A gente vai falar muito mais sobre isso nas aulas de otimização de render, mas é basicamente isso que o nosso Denoiser vai fazer. E além dos modos que a gente encontra lá na aba Render, temos ainda essa opçãozinha aqui de cima, chamada Viewport Render. O que ela vai fazer? Vou clicar aqui em cima do ícone e vocês vão perceber que dessa vez o render vai acontecer diretamente na nossa tela. É um modo que eu acho super interessante, super bacana. A gente pode ir movendo, que essa renderização também é interativa. E além disso, quando eu utilizo a opção de renderizar direto na Viewport, eu posso utilizar em conjunto com ela essa outra opçãozinha aqui do lado, que é a função de renderizar apenas um pedaço, apenas uma região da nossa Viewport. Então, ó, tô com o Viewport Render habilitado, clico em cima dessa opção aqui do lado direito e agora eu seleciono uma área aqui da minha tela e ele vai renderizar direto na tela apenas essa área que a gente selecionou. E para fechar a nossa aula então, vamos conversar sobre a aba Render Output, que é esse carinha aqui. Clico ali em cima para poder expandir e a primeira opção que a gente encontra é a opção Save Frame. Para que serve isso? Para a gente conseguir ver na nossa tela exatamente o que a gente vai ter na renderização. Então, ó, quando eu habilito essa opção, vocês vão ver que aparecem essas faixas escuras em volta do meu render, demarcando exatamente a área que a gente vai ter na nossa tela. Ou seja, tudo isso que tiver entre as faixas é exatamente o que vai aparecer lá no nosso render. Embaixo aqui do Save Frame, a segunda opção é onde a gente define as dimensões que a nossa imagem vai ter. Então aqui, por exemplo, ela está com 800 pixels de largura por 450 de altura. Se eu quiser aumentar, por exemplo, venho aqui e jogo esse carinha para 900. Vocês vão ver, ó, que ele já aumentou aqui do lado de cá proporcionalmente. E agora, quando eu mandar um render, ele vai ficar com o tamanho aqui bem maior. Terminou aqui o render. Realmente o tamanho da nossa imagem ficou bem maior. Inclusive, se eu quisesse salvar esse render, bastaria vir aqui, ó, no ícone do disquetezinho, escolho a pasta de destino, seleciono aqui o formato de imagem que eu vou querer e depois coloco o nome e aperto em salvar e tá feito, o nosso render tá salvo aí. Mas quais dimensões a gente deve escolher então para colocar nas nossas imagens? Vai variar bastante de acordo com o destino final que esse seu render vai ter. Por exemplo, se você está apenas fazendo uns testes, pode deixar aqui valores bem reduzidos que não tem o menor problema. Agora, se é para postar no seu site ou lá nas suas redes sociais, pode utilizar na imagem final o tamanho aqui da altura de aproximadamente 1080, que geralmente já fica bem bacana. E por último, se for, por exemplo, para enviar para o teu cliente, eu geralmente recomendo que você use, nas imagens finais, o lado da altura com entre 2.500 ou 3.000 pixels, ok? Mas como eu disse, vai variar bastante de acordo com o destino final da tua imagem. Se o teu cliente disser para você, por exemplo, que ele quer esse render para outdoor, vocês vão combinar anteriormente, vão combinar previamente, para você saber exatamente qual tamanho você vai ter que utilizar. Já essa opção aqui de baixo é para a gente escolher qual proporção o nosso render deve ter. Então, ó, clicamos aqui em cima e ele vai mostrar pra gente vários presets, vários padrões de proporção aí. Esse primeiro, por exemplo, que é o padrão, já é bem mais horizontal. O segundo quadrado e a gente tem vários outros, incluindo, ó, esses últimos dois que são o seguinte. O Match Viewport, quando você clica nessa opção, ele vai escolher as dimensões exatas, a proporção exata, na verdade, da tela do SketchUp, da sua viewport ali no SketchUp. E o Custom, que é o último, é para você poder escolher livremente qual proporção você quer. Então, ó, clico aqui em cima e ele vai dizer pra gente, ó, que esse lado é o lado da largura e esse da altura. Então eu posso definir exatamente a proporção que eu quero. Se eu colocar, por exemplo, 2:1, o tamanho aqui da largura vai ser sempre o dobro da altura. Se eu colocar 1:1, ele vai ser quadrado, enfim, a gente pode ir mexendo aí livremente.
E por último, a gente vai encontrar aqui então a opção Save Image, que permite a gente definir antes de o render começar, onde a gente quer que ele seja salvo. Então, ó, clico aqui para poder habilitar, expandimos a abinha aqui do Save Image e agora no canto inferior direito, clicamos na opção Save File. Feito isso, a gente pode escolher a pasta onde eu quero salvar. Então, vou colocar aqui como, por exemplo, render mesmo. Ok, super criativo. E aqui embaixo a gente vai ter a opção de definir o formato de imagem que a gente vai querer, ok? Vou pegar aqui, por exemplo, um JPEG. Ok, para quem tem dúvida sobre os formatos de imagem, a gente tem uma matéria que é exatamente sobre qual o melhor formato de imagem para salvar os seus renders, e eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para você. Feito isso, só clicar em salvar, que agora quando eu mandar o meu render, ele vai ser salvo automaticamente lá naquela pastinha que eu escolhi, com o nome que eu escolhi e o formato que a gente definiu também, assim que ele finalizar. Terminou o render e ele salvou aqui pra gente automaticamente lá na pasta que a gente definiu. Essa aula então é isso aí, galera. Vamos fazer aqui um breve review de tudo que a gente aprendeu. Nós começamos falando sobre as primeiras opções, que ficam aqui no canto superior direito do nosso Asset Editor, e também sobre as opções aqui da nossa barrinha inferior. Depois disso, passamos lá para a aba Render, e aqui a gente iniciou falando da nossa opção Engine, onde a gente define se o render vai ser feito usando a placa de vídeo ou processador, ou até mesmo os dois. Vimos também os modos de render interativo, progressivo, modo bucket e os presets de qualidade que a gente vai ter. Falamos um pouquinho sobre a opção Denoiser, que na verdade a gente vai conversar mais a fundo lá nas aulas sobre otimização de render. Depois disso a gente fechou aqui a aba Render e falamos um pouquinho do modo de renderização diretamente lá na Viewport. E para fechar a nossa aula, conversamos sobre a nossa aba Render Output, onde a gente define quais vão ser as dimensões que a nossa imagem vai ter, se a gente vai querer que ele salve automaticamente após terminar o render, e também se a gente vai querer visualizar direto na Viewport a área exata que vai ter lá na nossa renderização, beleza? Então, galera, essa aula é isso aí. Se você tá vendo pelo YouTube e realmente gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o like aí no vídeo, que é muito importante pra gente, beleza? Essa aula, então, é isso aí, galera. Aquele abraço, valeu, falou, fui!